paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A você que me ouve, seja de manhã, seja à tarde, seja à noite. No nome de Jesus, que a presença do Espírito Santo possa cobrir a sua casa, sua família, seus ministérios, em nome de Jesus Cristo, e tudo o que você o faz, para a glória do nome do Senhor. Estou passando aqui para deixar ao nosso coração uma palavra que jorrou ao meu coração nesta manhã, a ser compartilhada ao coração de vocês, que está no Evangelho de João. O capítulo é 8, o verso é 10, e é bastante conhecido, e nós vamos conversar um pouco aqui hoje no que diz esta palavra. Diz assim: endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. É uma palavra assim, extraordinária. A atitude do nosso Jesus em relação ao pecado, em relação ao pecador. Jesus, ele não vai desprezar o pecado que aquela mulher tinha cometido, mas ele vai declarar a ela a oportunidade, de ser perdoada. E quando ele declara à mulher: onde estão aqueles teus acusadores? Nesse cenário, a Bíblia fala que aquela mulher, ela foi pega em adultério, na prática do adultério. E quando ela foi pega, trouxeram ela a Jesus de maneira que era para ser condenada à morte. E verdade isso é, que os nossos pecados nos condenam à morte. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Quando nós não o reconhecemos como tal e permanecemos na prática do pecado, o salário que receberemos no final é morte. E se Deus não intervir, a morte eterna, que é a condenação eterna. Só que essa mulher, ela recebe uma grande oportunidade, como também um dia eu recebi do Senhor. E essa grande oportunidade, Jesus declara no final desse texto, dizendo: vai e não peques mais. A natureza do Senhor é o amor através da sua misericórdia. Só que ele dá para ela uma ordenança: não repete, não comete esse pecado mais, A Bíblia fala assim que quando a casa ela é limpa e adornada, a Bíblia fala assim que se a pessoa voltar para o antigo pecado, para aquilo que outrora cometeu, o estado daquela pessoa é pior do que outrora era. Pior do que quando antes Jesus a já tinha libertado, Então, o inimigo ele vem, ele toma a casa de novo e o estado daquela pessoa se torna pior do que o último. Então, quando Jesus ele fala para aquela mulher assim: vai e não peques mais, o que Jesus está dizendo ali entre linhas é: se comete isso de novo, o seu estado se tornará pior, E eu não sei de que maneira você está vivendo, mas quem sabe este é o dia que o Senhor está te dando a oportunidade de ir e não pecar mais. Quem sabe é o dia que o Senhor está te dando a chance de recomeçar de novo. A Bíblia fala que Deus, ele dá para esta mulher a oportunidade de um recomeço, porque o pecado dela era para morte, e morte eterna. Porque se ela fosse morta naquele exato momento, ela perderia a oportunidade de ser salva por Jesus. Mas que bom que levaram ela até a Jesus. E levando ela a Jesus, ela teve ali a oportunidade de recomeçar uma nova vida. Como, pastora Brígida? Longe do pecado. E o convite de Jesus para mim, para você, para nós é volte para o Senhor, Abandone o pecado,
que aparentemente é prazeroso, mas o fim de todo esse caminho é morte, meu irmão. É morte, minha irmã. Se nós permanecermos no pecado, o caminho final para nós é morte. E o convite de Jesus é, vai-te e não peques mais. O pecado, a Bíblia fala na primeira epístola de João, que o pecado confessado, ele é perdoado. Em Provérbios também diz que quando você confessa e deixa, você alcança a misericórdia. Está na hora de deixar, meu irmão, esse pecado. Está na hora de deixar, minha irmã, esse pecado e alcançar a misericórdia do Senhor, que está de braços abertos, de portas abertas para te receber de volta. Quem sabe você caiu, sujou as vestes, manchou as vestes, e a oportunidade hoje de Jesus para você de retornar. Retorne para Jesus, sabe? Porque Ele pode te salvar. Enquanto é tempo, busque ao Senhor. Enquanto pode encontrá-lo, para que não seja tarde demais, em nome de Jesus Cristo. Para esta mulher, parecia o ponto final, mas como Jesus estava lá, foi a partida da misericórdia de Deus para a vida dela, de um novo começo para a vida dela, um começo distante do pecado. Amém? E que você possa pensar nisso nesse dia. O que eu preciso? Qual o pecado que eu preciso abandonar? Ou seja, todo pecado é necessário ser abandonado, né? Não podemos cultivar pecado, mas pergunta a Jesus. O que eu preciso abandonar, às vezes não chegou na sua consciência o entendimento disso, mas nesse dia o Senhor traz o entendimento que pecado precisa ser abandonado, que precisamos voltar para Jesus enquanto é tempo. Em nome de Jesus, fique com esta palavra no seu coração. Um forte abraço e a paz do Senhor Jesus. Amém?